Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula do nosso curso Odisseia. Uma verdadeira jornada, uma experiência, né? Isso que eu quero que vocês vivam aqui comigo nesses nossos 7 dias de curso. Uma experiência rumo à sua Ítaca, Ulisses ou Odisseu, né? O herói do livro de Homero, cujo nome é Odisseia, o nome do nosso curso aqui, da nossa formação. O destino dele era voltar para sua terra, voltar para sua amada, voltar para o seu filho, voltar para o seu reino, para o seu trono. Esse era o objetivo dele, né? E eu penso que o nosso objetivo é esse sempre, né? Voltar a esse espaço. Veja que o objetivo de Homero, ele era um objetivo nobre, né? Voltar para o seu reino, para liderar as pessoas que ali esperavam por ele. Bom, se ele não tivesse chegado, aqueles que tentavam usurpar o seu trono, casando com a sua amada, né, dizendo que ele já estava morto, que não tinha mais jeito, e queriam porque queriam se casar com ela, né? Os súditos daquele reino não seriam governados com o mesmo nível de amor que aquele que era nascido da terra o fazia, né? Então eu penso que na nossa Odisseia, a nossa busca tem a ver também com esse aspecto da nobreza, de querer fazer o melhor para o outro, de querer estar numa posição profissional, numa posição de carreira, numa posição de interrelacionamento, onde nós possamos ser apoiadores para os outros que esperam de nós. E muitos esperam, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu tô com tanto problema, tô com tanta dificuldade. Mas mesmo vivendo os problemas que você está vivendo, mesmo vivendo as dificuldades que você está vivendo, tem muita gente que gostaria de receber uma palavra sua, um sorriso seu, um momento de atenção. E aquela pequena atenção que você destinaria a essa pessoa serviria para ela como um grande rio fluindo, um rio de águas renovadoras. Você já pensou sobre isso? O fato é que, em geral, quando nós passamos por dificuldades, problemas, desafios, nós nos enclausuramos, né, no nosso mundinho de dor e de sofrimento. E a gente não para, por vezes, para refletir que esse outro ou esses outros precisam de nós de alguma forma, que nós podemos oferecer, nós temos algo a doar. Então, Ulisses, ele tinha, né, esse objetivo de voltar para o seu reino, para ser para o seu povo o que o seu povo precisava que ele fosse, um bom governador, porque ele sabia que se ele não voltasse, talvez o seu filho não tivesse como assumir o trono, e é possível que outro não tratasse o seu povo com o mesmo amor, com a mesma intencionalidade. Mas ele também desejava voltar para o abraço da sua amada, né? Essa é a sua Ítaca, esse é o seu destino, voltar para um espaço de amar e ser amado. Ele tinha o desejo de voltar para o filho, essa é a sua Ítaca, ter filhos, ou dar mais amor, ou poder oferecer mais para os filhos que você tem. Enfim, eu estou fazendo, né, esse parâmetro de análise aqui para pensar que cada um de nós tem um objetivo. Mas a questão é que, independente de quais sejam os seus objetivos, sendo eles mais altruístas ou não importa. A questão é que nós podemos caminhar para chegar lá. Na nossa primeira aula, que foi a de ontem, eu falei com vocês justamente dessa coisa, né, dessa trajetória que a gente tem que sair do estado atual para caminhar para o estado desejado, tem que conhecer o estado atual. Mas aí depois eu estava me sentindo um pouco inspirada e eu fiz esse desenho aqui hoje. Olha aqui minha obra de arte. Então a gente tem que conhecer bem qual é o nosso estado atual, né? Como é que eu tô aqui agora? Estado atual. E traçar essa reta para o meu estado desejado, né? O momento que eu vou estar jubilosa, feliz, alegre, saltitante, porque eu cheguei lá. E que é muito bacana quando a gente consegue traçar uma linha, né, com linearidade, né?
Então, Ulisses saindo de Troia e chegando em Ítaca numa viagem de poucos dias, uma linha reta. Mas não necessariamente é assim que acontece. Foi um pouco disso que nós conversamos ontem, né? Às vezes acontece uma linha assim, né? Olha só, gente, que coisa, né? De repente você dá uma desviada do caminho e esse pequeno desvio representa... Voltou pro começo... Caminhos tortuosos. Como é que tá a sua trajetória hoje? Você... saindo do seu estado atual e indo em direção ao seu estado de desejo, a sua meta, a sua realização, você acredita que está fazendo esse caminho mais linear ou nesse momento você está vivendo uma experiência de caminho tortuoso? Você andou, quando viu estava no mesmo lugar de novo, andou, quando viu estava no mesmo lugar de novo. E aqui eu coloquei uma outra coisa, né, que é o ciclo vicioso. Você sai do caminho e fica andando em círculo. Isso te acontece? De sair do caminho e ficar andando em círculo? Então, na nossa primeira aula, eu falava muito da questão do autoconhecimento, porque quando você analisa o seu estado atual, né, o autoconhecimento baseado em saber como eu estou aqui agora, eu posso evitar esses caminhos tortuosos e eu posso evitar ficar andando em círculo para estabelecer um caminho reto, diretivo, assertivo em direção à minha Ítaca, em direção ao meu estado desejado. Essa é a verdade, né? Chegar lá, eu quero chegar lá. Hoje, o nosso tema é realizando um autodiagnóstico, né? Um monte de gente já entrou aqui, né? Aqui no formato de curso eu não vou fazer aquilo que eu sempre faço nas lives, que é cumprimentar um a um, mas, gente, sintam-se beijados e abraçados. Assim, tô feliz demais da sua presença. O povo tá clicando coraçãozinho aqui, isso mesmo. Gente, tem uma setinha aí embaixo, como se fosse um aviãozinho. Não sei se você já fez isso de convidar alguém. Convida um amigo querido, uma amiga querida que você acredita que possa se beneficiar desse nosso curso Odisseia. Hoje é a segunda aula. Quem não pegou a primeira, né? Logo ela vai sair lá do IGTV. Mas dá para poder entrar ainda dá para poder caminhar, tá ok? Bom, da aula de ontem eu coloquei no grupo, tá? Se você não está no grupo do Instagram, então você não recebeu esse material. Desculpa, no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp e você não recebeu esse material, se você está no grupo do WhatsApp, entra lá, né, e verifica, porque ele já foi postado. E se você não está e entrou agora, eu vou repostar o que eu coloquei ontem. Eu coloquei material ontem à noite, coloquei material hoje de manhã. Eu vou repostar no grupo do WhatsApp, porque para quem não entrou ainda e vai entrar agora, depois dessa live, você vai ter acesso, tá ok? O que eu postei ontem para vocês e hoje de manhã? Dois materiais interessantes que eu construí para vocês. O primeiro é um teste. Um teste onde eu dividi aquelas emoções da escala, né? Ontem eu trabalhei com vocês a teoria da escala Hawkins, lembra? Das emoções, ok? E aí eu dividi em grupos, que são os grupos iniciais com os quais nós perdemos energia, com os quais nós temos dificuldade de construção. E esse teste, então, eu criei, onde você vai fazer uma autoanálise e criar a percepção de como você está hoje. Feita a análise e criada a percepção, eu mandei um segundo material, que é um material teórico, onde você vai vir aqui, você vai poder olhar grupo por grupo e baseado, né, nas coisas que você mais marcou aqui no teste, você vai poder vir aqui para os grupos e olhar o que está acontecendo comigo, então. Ok. Então esse material já está lá. Vou repostar, porque quem entrar a partir de agora no grupo de WhatsApp, eu vou repostar para você ter acesso, tudo bem? Mas tem que estar lá no grupo para poder continuar acessando mais material, porque eu quero instrumentalizar. Gente, essa foi minha proposta, essa foi minha promessa, e se tem uma coisa que eu sou mulher de cumprir promessa, entendeu? E uma promessa minha para esse curso aqui da Odisseia foi instrumentalizar vocês, né?
Perfeito. Hoje o nosso foco é autodiagnóstico. Esse autodiagnóstico já começou, tá? Já tem um material aí para você trabalhar. Mas a gente vai mergulhar mais. E hoje eu quero continuar refletindo com você como é que você está vibrando, né, nesses últimos meses. Tá? Pensar qual que é o seu grau de satisfação com o que você está fazendo, tá? Qual que é o seu grau de satisfação com a sua realidade financeira. E o pessoal falando aqui pra mim que tá... A gente vai e vem. Voltou? Me digam se tá ok novamente pra vocês. Mudei de rede aqui. Vamos ver. E aí, galera? Voltou? Tá ok? Tá travando? Como é que tá? Me dei notícia. Mudei de rede. Voltou. Ai, aleluia. Fique. Eu tenho tido como desafio desses últimos tempos internet, né? Eu me mudei e depois da mudança, a região que eu estou, apesar de ser o mesmo bairro de Goiânia, Bueno, mas eu estava no Baixo Bueno, agora eu estou na parte alta do Bueno e eu tenho tido esse desafio aqui com a internet. Mas, gente, de desafio em desafio a gente vai se fortalecendo e vencendo, não é verdade? Isso que importa. Então, quando travou, eu estava fazendo umas perguntas, vou voltar para essas perguntas, tá ok? Então, a nossa aula, o foco da nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje é realizar autodiagnóstico, o poder do autodiagnóstico, tá? Esse é o foco. Então, a pergunta é, como é que você tem vibrado nos últimos meses? Quando eu falo de vibrado, a gente vai voltar aqui ao tema da escala de emoções do professor Hawkins. Você tem estado satisfeito com a sua profissão? Você tem estado satisfeito com o seu trabalho? Você tem estado satisfeito com o seu rendimento financeiro? Uma outra pergunta. Como que você tem visto a sua experiência nesse período de pandemia em relação à retomada da sua carreira, da sua profissão, do seu negócio, das suas expectativas de futuro? Como é que tem sido essa sua retomada? Então essas são perguntas importantes que eu espero que a aula de hoje te ajude, né, dentro desse tópico que é o autodiagnóstico, ok? Nós aprendemos ontem, quando eu apresentei para vocês a escala, que existem emoções de alta frequência e emoções de baixa frequência. Nós aprendemos ontem que existe uma divisão aqui, né, onde de 200 para cima, começando por coragem e subindo a escala, a gente vai ampliando o nível de frequência, e de 200 para baixo, né, aqui com 175 orgulho, a gente vai descendo. O último é vergonha, mas na verdade o último seria 0, né, que é quando a pessoa perde a conexão com o desejo de viver, né, então partiria de 0, que é a negação da vida, até aqui estaria acima de 700, chegaria a 1000, que é o avatar, o totalmente sábio, né, aquela pessoa que vibra num nível realmente para além de nós humanos, réis mortais, que, né, vivemos aí no dia a dia, tá? Então, é essa a ideia aqui. Quanto mais alto, maior a energia vibracional, maior o grau de vibração. Quanto mais baixo, menor a vibração. Ontem eu falava com vocês também um pouquinho sobre vibração, né? Trouxe para vocês ali rapidamente a teoria, né, da vibração lá proposta por Hermes Trismegisto, né? Tem o livro Kybalion, mas na verdade você vai ter acesso a essa ideia da lei da vibração em outras culturas, em outras filosofias antigas, e vai ter a confirmação disso aqui na modernidade, na física quântica, né? Tudo é energia, energia vibra, e dependendo do que eu estou vibrando, eu estou atraindo. Então a gente tem a lei da vibração, tudo que eu vibro eu atraio, e tem a lei da atração, que são leis complementares, sendo que a lei da vibração ela é mais importante na escala, porque a atração ela depende da vibração. Se eu vibro amor, eu atraio amor. Se eu vibro ódio, eu atraio ódio. Então, aquilo que eu atraio está intimamente ligado àquilo que inicialmente eu vibrei. E a vibração, ela se dá por nível emocional. Gente, olha que coisa extraordinária. A gente fica pensando que o poder é o poder do pensamento. Não tem essa coisa, o poder do pensamento positivo. Ih, esquece!
O poder não é do pensamento, o poder é da emoção, é a emoção que é poderosa, ok? Então são as emoções que proporcionam a construção de pensamentos poderosos. Ah, Márcio, o contrário não pode acontecer? Eu não posso pensar coisas que me conduzirão a sentir coisas? Sim, eu posso também, tá? Isso também é possível. Então eu começo a pensar aqui agora, na viagem que eu quero fazer. Aí eu penso que eu vou estar lá na praia, eu tô construindo um pensamento. Eu penso que eu vou estar lá na praia, eu vou ver o pôr do sol, eu penso que eu tô andando com o pé na areia. Não é só pensamento. Vocês já viram que eu não tô mais só no pensamento? Eu já tô criando toda uma construção mental. Eu já tô com o pé na areia, ó, sensação tátil. Eu já tô vendo o pôr do sol, ó, o visual entrando. Eu já tô escutando as ondas do mar, ó, o meu auditivo. Eu tô usando todos os meus órgãos do sentido num nível imaginário para construir. Eu comecei com pensamento. Aí agora eu tô com sentimento, um sentimento de leveza, de paz, de bem-estar, de alegria, tá? Então, pensamento também pode construir sentimento. Mas no nível intuitivo, geralmente primeiro a gente sente e depois a gente pensa. No nível intuitivo é assim que acontece, ok? Bom, se é assim que acontece no nível intuitivo, eu preciso cuidar das minhas emoções. Por isso o professor Hawkins, ele trouxe pra gente essa escala, né, de emoções que a gente vai olhar para elas. Na medida que eu subo, eu estou evoluindo. Na medida que eu desço, essa queda é uma queda que dificulta, que atrapalha, tá? Essa é a ideia. Ai, gente, hoje tá mais desafiador, né? Tá. Ó, troquei a rede de novo. Vamos ver se agora dá, tá? Vamos lá. Que Deus nos ajude nesse desafio dessa internet. Excelente. Agora eu quero tratar com vocês uma questão que é a diferença. Eu citei isso ontem, tá? Eu citei ontem, mas hoje eu quero aprofundar, que é a diferença entre força e poder. Ontem eu citei isso, diferença entre força e poder. Quando a gente está vibrando abaixo aqui de 200, nós estamos operando na força. Quando nós estamos vibrando acima de 200, nós estamos vibrando e utilizando o poder. Abaixo, força, acima, poder. Ok? Gravaram essa ideia aí? Então vamos falar sobre isso. Força e poder. Quando a gente está usando a força, gente, ela é a força de quem? É a força do ego. É a força da sua vontade, tá? É aquela força que exige de você um investimento energético muito elevado. Isso é força, tá? E aí eu tenho algumas ideias para colocar aqui para vocês. Primeiro, a força, ela é sempre uma reação. Eu uso força porque eu sou provocada. Gente, se eu não for provocada, eu não vou usar força. Não que a força não seja importante, mas entenderam? A força só é usada quando existe uma provocação para tal. Algo vem e me provoca, eu entrei num estado de utilizar a força. O meu ego está sendo mobilizado para colocar uma força. E sempre que eu uso a minha força, vai gerar uma força contrária, tá? Uma força contrária vai ser gerada. Sempre que eu uso a minha força, vem uma força contrária à minha. Dado interessante aí. Por isso é que quem está abaixo de 200 naquela escala, ou seja, quem está vibrando a partir de sentimentos de medo, de insegurança, de ansiedade, de rancor, de raiva, de preocupação, todos aqueles, né, que tá lá na escala, nos testes que eu mandei para vocês. Quem está vibrando nessas coisas, ele sente muitas vezes esvaído, porque ele entra, vem uma força contrária, ele usa a força do ego e aí aquilo vai esvaindo, ele vai se perdendo. Você se sente assim por vezes, sem energia? Se sente assim por vezes? Ai, que fraqueza, tá difícil. Eu tô tentando, mas tá difícil.
A força, ela é incompleta em si mesma. E ela sempre vai exigir para si mais e mais e mais. Um dado importante aí, né? A força, gente, ela vai gerar para alguém que a utiliza um desgaste tamanho que muitas vezes essa pessoa vai entrar em estado de estafa. A gente pensa que a estafa vem do ato de trabalhar muito. Não necessariamente. Tem pessoas que trabalham muito, mas elas estão usando o poder e elas não vão estafar. A estafa vem daquela situação na qual você está usando a sua força, o seu ego. Pessoas que usam a força para buscar vencer, elas, em geral, perdem tanta energia que adoecem com mais facilidade. São aquelas pessoas que até vencem a batalha. Elas até conseguem realizar. Porém, elas chegam lá do outro lado envelhecidas, esvaídas, sabe? Perdidas dentro delas mesmas. Captaram a ideia? Já se sentiram assim algumas vezes? E o poder? Quando nós estamos operando nessa escala acima de 200, começando por coragem e evoluindo, quando nós estamos operando na escala do poder, é diferente. Porque o poder, gente, ele se eleva por si só. O poder, ele sempre está ligado a algo que enobrece. Ele sempre está ligado a algo que se justifica em si mesmo. O poder é leve. O poder não exige de nós. O poder não precisa do meu ego. O poder, ele se retroalimenta. O poder é como um dínamo em si mesmo que só evolui. Assim é o poder. O fato é que se eu preciso, ou melhor, se eu desejo criar para mim um mundo mais leve, eu preciso cuidar das minhas emoções. E daí a relevância, né, desse nosso momento hoje, de você parar e perceber e fazer a sua autoanálise e ver como que você tem vibrado, como é que está a sua situação. Porque na medida que você consegue mudar a sua frequência para emoções mais positivas, quer seja usando o pensamento para isso, quer seja simplesmente algo que está fluindo de você, então de repente você vai deixar de usar a força para passar a usar o poder. Tá? Então, uma jogada importante aqui, né, uma chave de virada importante da nossa aula hoje é isso. A gente deixar de usar força para passar a usar poder. Porque o poder, ele se retroalimenta em si mesma. Ele se retroalimenta em si mesmo, tá? Mas, Márcia, como é que eu faço para poder parar de operar na força e passar a operar no poder? Vamos pensar quais são os sentimentos que geram isso? Coragem. Neutralidade é quando a gente está bem, sabe? Não tá invadido por nada. Tá? É o estado de meditação. Boa vontade, aceitação, uso da razão. O amor, gente, olha que coisa linda aqui, o amor. A alegria, a paz, a iluminação e por aí vai, né? E por aí vai. Aqui nós temos os sentimentos, as emoções que nos possibilitam viver dentro do espaço do poder, ao invés de vivermos no espaço da força. Então, quando eu olho para isso, eu preciso primeiro perceber onde eu estou. Isso foi bem um exercício que eu fiz ontem com vocês, que eu fiz ontem não, o exercício que eu passei para vocês no grupo, né, para vocês fazerem a partir da aula de ontem, aquele exercício vai ajudar nisso. Mas tem um outro elemento aí, tá? A partir de agora, a gente também pode começar a refletir sobre qual é, eu vou usar um termo, e esse termo aqui vai fazer parte do nosso jargão, causa raiz. Anotem esse termo, causa raiz. Quais são as causas raízes que estão te fazendo ficar fixado nessa parte, vamos de novo mostrar, né? Nessa parte baixa da escala. Porque se você quer vir para cá e não tá vindo e tá aqui, deve ter alguma coisa te fixando por aqui. O que será que tá te fixando por aí?
É isso que eu quero mergulhar aqui agora, ok? Questões que muitas vezes nos fazem fixar. São como vírus, são como programas indesejados. São como coisas que travam o nosso sistema, né? O pessoal tá reclamando aí que hoje tá travando. Gente, eu já mudei para a rede Wi-Fi, voltei para o 4G, enfim, fui e vim. Então, agora, me perdoem, vai como vai. Mas vai ficar gravado e aí depois vocês assistem, né? Quem tá perdendo aí os pedacinhos, peço perdão, né? Tá além aqui nesse momento da minha possibilidade. Mas entende, é similar ao que está acontecendo aqui conosco na internet. A gente quer, né? Eu mudo de rede, eu vou para lá, vou para cá, quero que a internet funcione, mas algo trava. Algo trava o sinal. Vamos pegar isso como exemplo, né? Então, algo trava o seu sinal. Você tenta elevar o seu nível vibracional, você tenta evoluir para um modelo mental mais apoiador, mas de repente você está travando, a coisa não vai, a coisa não flui. Você está travando o sistema. É essa mesma lógica, tá? Eu peguei aqui algumas ideias que são versículos bíblicos. Por que eu peguei versículos da Bíblia cristã, e alguns textos são também judaicos, né? Porque o Antigo Testamento ele também é praticado pelos judeus, o Novo Testamento é praticado só pelos cristãos. Então, da cultura judaico-cristã, do livro sagrado judaico-cristão, esses versículos bíblicos, você vai encontrar frases similares nas mais diversas culturas, né? Mas eu trouxe porque é a nossa cultura é a cultura judaico-cristã. Então eu trouxe esses versículos bíblicos. Olha quanta sabedoria eles carregam. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente tem vários textos que falam disso. Um deles está em Mateus 6,25, que diz assim: não andeis ansiosos por sua vida, pelo que você tem que comer, pelo que você tem que vestir. Não vê lá os lírios do campo que não descem, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem. Não vê lá os passarinhos que não plantam, mas eles sempre têm acesso à alimentação, porque eu dou a eles. Está lá em Mateus. Em Filipenses 4,6 diz apenas: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas a ideia de não ficar ansioso é muito forte. Outra ideia: a vingança pertence a Deus. Já viu esse ditado popular? Que também é algo bíblico. E ao mesmo tempo a ideia de que é preciso perdoar. E a gente vai encontrar isso na própria oração do Pai Nosso, né? Onde a gente diz assim, a oração, né? A pessoa pedindo para Deus: Senhor, perdoai-me assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Olha, então eu coloco aqui uma condicional: Deus vai me perdoar como eu perdoo meu inimigo. Então perdoar o meu inimigo tá antes, porque se eu não perdoar meu inimigo, Deus não vai me perdoar. A oração do Pai Nosso traz pra gente a força e o poder do perdão. A gente sabe que o medo aniquila a fé, e gente, tá assim de textos bíblicos falando: não tenha medo, não tenha medo. Tem um outro que eu gosto muito, em Joel capítulo 3, versículo 10, que diz assim: digo fraco, eu sou forte. Nossa, mas é um mentiroso, hein? Fraquinho. Não, diga o fraco, eu sou forte. É uma negação, não vou aceitar essa fraqueza. Olha o olhar para a força. Quando eu olho lá para os 7 pecados capitais, né? O pecado da gula, da avareza, da ganância, da luxúria, da ira, da inveja, da preguiça, da soberba, que são os 7 pecados que a gente tem que evitar, né? A gente tem que evitar esses pecados, chamados pecados capitais. Se a gente parar para olhar, todos esses versículos e ideias do universo cristão estão ligados a emoções de baixa frequência. E o que acontece é que esses textos estão nos convidando e nos convocando, dentro desse nosso universo cristão, eles estão nos convocando para elevar a frequência. Ó, que 10! E você nem precisava entender de física quântica,
você nem precisava entender dessas teorias todas que eu estou trazendo, né? Se simplesmente obedecesse esses textos bíblicos já estava resolvido. Mas eu acho muito bacana, como cientista que eu sou, entender o que está por trás de tudo isso. E o que está por trás de tudo isso é: meu filho, para de vibrar nessas coisas aqui, ó, e vibra nessas coisas aqui. Se você pegar o material que eu mandei para vocês, né, esse material teórico aqui, onde eu explico cada grupo, né? Olha, eu coloco o grupo e dou as explicações do grupo. E eu expliquei todos os grupos dessas frequências baixas. Gente, se você fizer isso, você vai entender por que tem que abrir mão de todas essas coisas. E um versículo que eu acho lindo é 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Onde que está o verdadeiro amor na escala? Tá aqui, ó, 500. 500. Se você vibrar no nível 500, que é o nível do amor, não é qualquer amor não, tá, gente? É aquele amor ágape, o amor do desapego, o amor do interesse ao bem comum, o amor pelo outro, o amor do altruísmo, o amor próprio, né? O amor da autoconsideração, o auto-amor. Se você vibrar aqui nesse nível 500, ele vai lançar fora tudo aqui para baixo. O verdadeiro amor, o texto é lança fora todo medo, né? Ok. Agora, será que o verdadeiro amor lança fora o orgulho? Será que o verdadeiro amor lança fora a raiva? Lança fora o medo, é o que o versículo diz. Será que lança fora a tristeza? Será que lança fora a apatia, a culpa, a vergonha, a falta de desejo à vida? Com certeza! Gente, são textos que eu sei que vocês estão acostumados. Você pode nem ser uma pessoa que frequenta a igreja, ou talvez você seja uma pessoa muito religiosa. Mas o fato é que culturalmente, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, culturalmente nós estamos habituados, nossos ouvidos estão habituados a entrar em contato com esse conteúdo, desses textos bíblicos, dessas verdades, né, da tradição cristã. Mas a gente não parou para pensar que isso está nos trazendo o elemento do fator vibracional. Vibre em emoções superiores que você vai fazer com que as inferiores caiam por terra. Autoconhecimento, autodiagnóstico. Já que eu estava usando versículos bíblicos, eu quero trazer um outro, que está em João 8,32, diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse texto, ele tem uma conexão com uma frase que ela é atribuída a Sócrates, porque foi ele que a difundiu grandemente, mas na verdade é uma frase que está lá no templo de Delfos, né? O oráculo de Delfos, estava escrito lá na entrada do templo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Autoconhecimento é o portal da libertação. Por isso a nossa aula de hoje é foco autodiagnóstico, autoconhecimento e autodiagnóstico. Gente, o autoconhecimento, vou repetir essa frase, ele é o portal da libertação, né? Os japoneses, eles têm o tori, né? Aquela imagem do tori tão bonita, geralmente pintado de vermelho, e o tori é sempre colocado como uma representatividade da travessia para um local sagrado. Então o autoconhecimento é o seu tori, é a sua passagem para o seu espaço sagrado. O seu espaço sagrado de transformação. E aí eu trago uma frase de Jung que eu amo, eu tenho certeza que vocês que me acompanham já me viram citar essa frase N vezes, que é: quem olha para fora sonha. E quem olha para dentro desperta. E eu quero melhor contextualizar essa frase de Jung para os nossos dias atuais, de pandemia e quarentena. E eu quero contextualizar, ele diz, quem olha para fora sonha. Então eu quero contextualizar. Gente, nesses últimos dias, quem olha para fora está tendo pesadelo. Mas quem olha para dentro desperta. É chegada a hora de você parar de olhar para fora. Para de olhar para fora, chega de olhar para fora. É olhando para dentro que você vai se transformar. Então, a Odisseia se faz numa jornada de autodescoberta. Na medida que Ulisses caminhava para chegar na sua terra, Ítaca, e não chegando lá nunca, em 10 anos ele teve que se conhecer de mais profundamente.
Diz a história que desses 10 anos, ele passou 5 numa ilha de uma personagem importante, Calypso, que era uma ninfa muito poderosa, e ela se apaixonou por Ulisses. Ela se apaixonou por Ulisses. E aí, ela não deixava Ulisses ir embora. Dos 10 anos, 7 ele passou nessa ilha. Então a história foi, ele estava quase chegando em Ítaca, porque ele estava dando errado, porque Poseidon disse que ele não ia chegar lá, né? Porque ele estava muito orgulhoso. Poseidon, tá bom, você tá cheio de orgulho, você acha que você dá conta das coisas com a sua esperteza, pois você não vai voltar para sua terra. Aí o primo de Poseidon, o deus dos ventos, deu para ele o vento, e os ventos ensacados, né, para que ele pudesse somente ter o vento soprando só o que levava para Ítaca. Ele estava quase chegando lá. Aí abriram o saco dos ventos, os invejosos, os curiosos, de uma curiosidade desprovida de sabedoria. Falamos tudo isso ontem. E ele voltou lá pro ponto de partida, né? Bem parecido com o nosso desenho aqui, né? Deixa eu achar meu desenho de novo aqui. Ih, nem sei cadê meu desenho foi parar em algum lugar aqui. Bem parecido com o desenho que eu fiz, né? O caminho, ele ao invés de se fazer indo pra frente, ele fica dando umas voltas, uns redemoinhos, tá? Depois eu acho o desenho de novo. Meu desenho que eu fiz, vou postar pra vocês meu desenho. E aí, então, quando ele retomou a viagem, ele ficou preso nessa ilha. E essa ninfa não queria deixar ele embora. Olhar pra dentro, autoconhecimento. Ela prometeu pra ele, inclusive, que se ele aceitasse desposá-la, já que ela estava muito apaixonada por ele, ela prometeu a ele imortalidade. Fica aqui comigo e você vai se tornar imortal. Olha que proposta boa, gente. Que proposta boa, hein? Ser tratado por uma ninfa num reino que você tem tudo de bom, onde você não vai precisar ter esforço nenhum, ainda vai ser imortal, vivendo para sempre esses prazeres. Essa luxúria. Mas Ulisses, durante 7 anos, disse não. Porque ele sabia quem ele era. E ele sabia o que ele queria. Tem um dito popular que diz assim, que para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Não saber onde ir é o mesmo de não saber quem você é. Porque o destino, e na aula de amanhã eu vou falar mais sobre essa questão de destino, o destino, ele está intimamente associado a você saber quem você é. Eu não vou saber para onde ir se eu primeiro não me conheço, se eu primeiro não sei quem eu sou. Eu tenho que saber quem eu sou, para então definir melhor para onde eu vou. Ulisses só deu conta de se livrar de toda aquela tentação de Calypso, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele queria e ele sabia para onde ele desejava ir. Tudo começa com o autoconhecimento e o autodiagnóstico. Nem sempre a gente vai gostar do que a gente vê. Nem sempre a gente vai se orgulhar nesse olhar para dentro. Nem sempre a gente vai se sentir feliz com o que a gente encontra aqui, mas tudo bem. Gente, quem é que gosta de assumir que sente inveja? Quem é que vai ficar feliz em assumir que é uma pessoa triste? Que é uma pessoa que tem maldade no coração? Uma das frases no teste que eu coloquei lá foi essa. Eu percebo que às vezes eu olho para as pessoas com uma maldade no coração. Quem é que vai gostar de assumir isso? Tenho certeza que se você marcou essas frases lá, você marcou até com medo de alguém olhar. Nem sempre a gente vai gostar, mas tudo bem, é o ponto de partida. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Conheça a verdade sobre si mesmo, e essa verdade vai te libertar. Olhe para dentro que você vai acordar, porque quem olha para fora anda tendo pesadelo. Chega, tá? Essa é a frase aqui agora para nós. Chega de olhar para fora. Se você ainda tá no grupo de quem fica assistindo jornal todo dia, vendo as tragédias do mundo, querendo saber o que aumentou de índice de mortalidade, isso, aquilo outro, gente, a não ser que você trabalhe, né, na estatística dessas coisas, mas assim, se isso não vai cooperar para você trabalhar de alguma maneira, para com isso, isso não tá te levando a lugar nenhum. Cada vez que você assiste um jornal desse, assiste uma notícia dessa, lê isso no Instagram, com certeza você cai para cá. Se você quer permanecer e elevar o seu nível energético através de emoções que proporcionam poder,
Ao invés de emoções que exigem de você força, você precisa, ter mais sabedoria para ter uma higiene mental mais adequada. É o seu ponto de partida, é como você está hoje. Se respeite, se aceite e então vá além. Um passo de cada vez. Mas para de olhar para fora. Atravesse o seu portal, o seu tori, entre no seu espaço sagrado e entenda o que está acontecendo aqui dentro. Eu quero fechar trazendo para vocês, dentro desse processo, né, de autodiagnóstico, 4 grupos das emoções. Esses 4 grupos, eles estão todo ele está aqui, tá? Os 4 grupos estão aqui. E eles vão subindo em hierarquia, sendo que os mais inferiores são mais fortes e poderosos negativamente falando, no sentido de nos roubar energia, no sentido de nos fazer nos darmos mal na vida, no sentido de nos adoecer fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, ok? Então, 4 grupos. Esse material eu vou mandar para vocês por escrito, vou mandar escrito esse material no grupo de WhatsApp, ok? Primeiro grupo é o grupo da culpa, da vergonha e do remorso. Esse aqui é um conjuntinho. Culpa, vergonha e remorso são emoções que se misturam, que se complementam no seu potencial destrutivo. E quem nunca, né? Quem nunca sentiu culpa, vergonha ou remorso? Gente, todas essas emoções são naturais. O que não é natural é a gente ficar vivendo nela o tempo todo. Entenderam a diferença? Todas as emoções me pertencem. O que não é natural é viver nessa frequência o tempo todo. É ser dominado por essa frequência. Eu visito culpa, eu visito vergonha, eu visito remorso. O que não é natural é ser dominado por essas emoções. O que acontece quando a pessoa vive nesse primeiro grupo? Ela vai se sentir não merecedora. E como ela vai se sentir não merecedora, como é que isso vai impactar profissionalmente? Ela não vai alcançar. É aquela pessoa que nunca alcança sucesso, é aquela pessoa que nunca sai da zona da dificuldade financeira, nunca sai da zona do endividamento. E não é por má gestão financeira, não. É porque ela não se sente merecedora, então ela tem que ser uma má gestora. Ser uma má gestora da grana, gente, é uma consequência, não é a causa, entendam bem. A gente fica colocando como causa coisas que são consequência. Repito, ser má gestora do seu dinheiro não é causa das dívidas. Ela é consequência do sentimento de não merecimento. É aquela pessoa que alcança, mas perde. É aquela pessoa que chega lá no patamar, alcança a riqueza e fale. Alcança a riqueza e fale. Por quê? Porque ela não se sente merecedora. Quando ela chega lá, o inconsciente dela ajeita uma forma dela levar um tombo de novo, né? E o pior é que, em geral, esses sentimentos ligados à culpa, vergonha, remorso, a maioria deles não são conhecidos. Porque quando eu me culpo de algo e eu sei do que eu me culpo, então eu vou buscar esse espaço do perdão, do auto-perdão, né? Que vai resolver a questão do remorso e por aí vai. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não sabem. Elas não se dão conta que elas têm isso. Elas simplesmente acham que são sem sorte na vida, por isso tem problema financeiro, por isso vivem em escassez. Por exemplo, uma pessoa que a mãe quase morreu na gestação, quase morreu no parto. Ela fez um registro mnemônico inconsciente de culpa pela quase morte da mãe. Óbvio que essa pessoa cuja mãe de fato morreu no parto, né? Então esse registro mnemônico de culpa pela morte da mãe é muito maior. E se você perguntar para essa pessoa, você se sente culpada por isso, gente? Ela não vai dizer que se sente. Em geral, ela não vai dizer, porque é no nível inconsciente. Quais serão as culpas, vergonhas e remorsos que você guarda no nível inconsciente? Pessoas que sofreram abuso sexual na infância, às vezes elas nem se recordam, às vezes isso aconteceu numa época tão precoce e ela não lembra mesmo, às vezes o inconsciente fez questão, o ego fez questão de esconder para que ela não se lembre, para evitar a dor. Segundo grupo, tristeza, melancolia, angústia e ansiedade. Quem nunca, hein? Nesses últimos tempos, como a gente tem sido assolado por angústia e ansiedade em especial.
Aqui a gente tem um estado de autoenclausuramento. A pessoa que fica vibrando no nível desse segundo grupo, ela se fecha no seu casulinho. É como se ela se tornasse um tatuzinho que vai lá para dentro e se esconde no seu espaço. E ela não está aberta para o universo. Então, essa pessoa que vibra na tristeza, na melancolia, na angústia e na ansiedade, ela não evolui profissionalmente, ela não alcança sucesso e resultado profissional, porque ela não está aberta, ela está fechada, ela está enclausurada, como um tatu lá na sua, debaixo da terra, no seu buraco, né? Ou como uma tartaruga dentro da sua carapaça. Eu falo muito que é a mão aberta que recebe, né? A mão fechada não recebe. Isso é o corpo todo. Eu preciso estar aberta para receber. Se eu estou fechada no meu espaço de tristeza, melancolia, angústia e ansiedade, eu não vou receber nada. E aí a pessoa não se dá bem profissionalmente, não sabe por quê. Não atrai cliente, não sabe por quê. Não melhora as finanças, não sabe por quê. O terceiro grupo de emoções é o grupo da dúvida, insegurança, incerteza e medos. Nesse grupo, quando a pessoa vive essas experiências de insegurança, incerteza, medo, dúvida, e esse é um outro grupo, gente. Esse terceiro grupo está muito forte nesse período da pandemia. Muitas pessoas que não vibravam assim, pelo contrário, eram corajosas, elas passaram a vibrar assim nesse período da pandemia. E o que acontece com as pessoas que estão vibrando nesse terceiro grupo é que elas vivem situações de marasmo, elas se travam, elas ficam paralisadas. Sabe aquela inibição cortical que acontece quando a gente passa um grande medo, que paralisa? Alguém vira para você, corre fulano, e você paralisa, não dá conta de correr. Não dá conta nem de correr, paralisou. É uma inibição cortical que acontece em situações de grande medo. É isso que acontece, né? Num ponto de vista macro, a pessoa não atua, ela não caminha. Como é que ela vai ter sucesso profissional? Como é que ela vai melhorar o rendimento financeiro? Como é que ela vai correr atrás do prejuízo? Não, atrás do prejuízo não. Como é que ela vai correr atrás do sucesso e abandonar o prejuízo? Ó, tá vendo que até as nossas frases são difíceis, né? São equivocadas por vezes. Ela não vai, porque ela tá paralisada, ela tá bloqueada. É isso que faz com você quando você vibra nessas emoções de dúvida, insegurança, incerteza e medo. Quarto grupo. Grupo da raiva, mágoa, ódio e rancor. E aí pode ser consigo mesmo. Quando é consigo mesmo, geralmente está atrelado lá o primeiro grupo da culpa, da vergonha e do remorso. Quem sente culpa, vergonha e remorso, que é o grupo 1, geralmente vai sentir de si mesmo raiva, mágoa, ódio e rancor. Aí foi a casadinha perfeita, né? Mas, perfeita pra desgraceira, né, gente? Mas nós temos raiva, mágoa, ódio e rancor também pelo outro. Pelo outro. E o que acontece quando a pessoa vibra nessas emoções? Gera muita energia, a raiva gera uma energia medonha, o ódio gera muita energia, Então aqui no quarto grupo muda, porque nos grupos anteriores a gente tem um rebaixamento energético. Aqui no quarto grupo a gente tem uma elevação da energia, porém, essa energia ela é feita para sustentar essas emoções. Então a energia feita pela raiva é consumida pela própria raiva. A energia feita pelo ódio é consumida pelo próprio ódio. O mesmo com o rancor e o mesmo com a mágoa. Então essas emoções, elas geram energia, elas sugam a própria fonte energética e as pessoas se sentem desgastadas. Você se sente assim, às vezes, sem energia, um cansaço mental, um esgotamento, uma estafa. Meu Deus, eu nem trabalhei tanto assim, parece que nossa, não sei o que está acontecendo comigo. Hoje é terça-feira, eu já estou com a sensação de que como se fosse sexta, tô quase morrendo. Esgotamento, estafa. Por quê? Porque a energia está sendo dispersada por essas emoções. A questão, gente, é que se não curar a ferida, não avança. Então a gente fala muito de sucesso profissional, de sucesso financeiro, e a gente está aqui nessa odisseia para gerar para a gente alavancagem de carreira, de profissão e sucesso, né? E alavancagem de rendimento financeiro também. Isso faz parte, né, do nosso mote de ideias aqui, de objetivos dentro do nosso curso, sim. Mas se não curar a ferida, não sai do lugar. Porque vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. Não pega nunca.
e não sai do lugar nunca. Então, sabe os caminhos tortuosos que eu mostrei naquele meu desenho? Pode ser por isso. Sabe aquele caminho em círculo vicioso? Um ciclo, é um círculo, né? Porque fez um ciclo vicioso. Aquilo ali também pode ser, porque você está aprisionado. Então essa aula de hoje é uma aula para ser revista, não só porque ficou travando, mas porque o conteúdo é forte, é intenso. Eu vou mandar para vocês o texto falando desses 4 grupos para você continuar o processo de autoanálise. Afinal de contas, o nome da nossa aula hoje é o poder da autoanálise, realizando o seu autodiagnóstico. Esse é o nome da nossa aula de hoje, que vai ficar salvo aqui por 24 horas. No curso Método Aleph tem um módulo, né, dos 8 módulos, tem 2 módulos na verdade, que o objetivo desses 2 módulos é realizar um mergulho profundo de autoanálise. Por que eu coloquei isso dentro do curso do Método Aleph? Porque se eu não me conheço, eu não saio do lugar, eu ando em círculo, eu fico repetindo a minha história. Gente, quantas vezes mais você vai repetir a sua história? Quantas vezes mais você vai repetir a história da escassez na tua vida? De repente você está repetindo uma história de escassez que vem do seu avô, bisavô, tataravô. Isso acontece muito, porque a gente não só repete a gente não só repete os próprios ciclos, como muitas vezes a gente está repetindo ciclos que vieram para nós, né, por herança, né? Tem essas coisas que vêm de herança. O ciclo do vem e se perde, vem e se perde, vem e se perde. Tem gente que acha isso normal, gente, isso não é normal. A coisa de não evoluir, gente, isso não é normal. Nós fomos construídos para evoluir. A partir dessa microcélula que nós fomos um dia, né? Nós fomos um dia um óvulo, um óvulo, fecundado por um espermatozoide, que, né, éramos nós também. E quando esse espermatozoide entrou nesse óvulo, virou um ovo ali, a primeira coisa que aconteceu, dividiu, multiplicou, virou 2. Dividiu, multiplicou, virou 4. Dividiu, multiplicou. Gente, essa é a programação genética, não só sua, minha, mas como de todo o universo. O universo, ele se cria na expansão e ele continua expandindo. O universo não parou de expandir, ele continua expandindo. Toda a programação é uma programação de expansão. Então, se você não está expandindo, se você está travado, se você não está evoluindo, se você não está melhorando profissionalmente, você vai dizer, ah, é por causa da pandemia. Não, gente, não é por causa da pandemia. A pandemia tem nos feito entrar muito mais nesse ciclo aqui, ó. Muito mais nesse ciclo aqui, sim. Então, talvez você vibrasse aqui e com a pandemia você foi sugado para cá. Mas tem gente que nem com a pandemia veio para cá. Tem gente que mesmo com a pandemia tá vibrando aqui. E pode ser que você já vibrava aqui antes da pandemia. Não tem a ver com a pandemia. Tem a ver com o fato de que você precisa se responsabilizar pelo seu processo de evolução para alcance de resultados na sua carreira. Para ter sucesso profissional, para ter sucesso de carreira, para ter sucesso nos seus rendimentos. Então, o autoconhecimento, né? Aqui a gente tô trazendo isso, né, numa aula mais sucinta, no Método Aleph, a gente vai poder mergulhar nisso de forma profunda. São 2 módulos inteiros, cada módulo com várias aulas, onde a gente faz realmente um diagnóstico. É quase como se você fosse fazer uma sessão, é praticamente isso, né? Se você fizesse uma sessão com um psicólogo para ele fazer o seu psicodiagnóstico. É a proposta disso dentro do curso do Método Aleph, né? Que a gente vai lançar novamente, vai relançar, né? Não é a primeira vez que a gente está trazendo ele para o mercado. A gente vai relançar quando terminar aqui o nosso curso da Odisseia. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Atravesse o seu tori, olhe para dentro para acordar, saiba como você está e veja onde estão as suas travas, veja onde você está travando, para que você consiga alcançar os seus resultados. Ok? Vou fechar por aqui e amanhã nos reencontramos às 20 horas. Beijo no coração, fiquem com Deus. E até amanhã.